da Suprema Corte em Israel estão com seus dias contados, tá? Aliás, Israel está passando por vários caos aí completos, principalmente indo até manifestações nas ruas, até mesmo embates no próprio parlamento. Bem, e hoje eu vou te explicar tudo sobre Israel, porque é muito importante você ficar sabendo sobre essa situação, sobre o fim do judiciário lá e até mesmo as medidas que serão tomadas. E hoje vou lhe explicar tudo do início ao fim. Então, se você é novo no canal, não me conhecia, prazer, Alessandra Gonçalves, e aqui eu falo sobre geopolítica, gente. Então, se você tem interesse em saber sobre a guerra da Ucrânia, sobre o que está rolando praticamente na Coreia do Sul, entre Coreia do Norte, Estados Unidos e tudo sobre o cenário global, você está no canal certo. Então, sem mais enrolação, já deixou o like, compartilhou. Vamos lá para o nosso vídeo para a gente entender tudo sobre o que está acontecendo lá em Israel, tá? Para quem não sabe, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro do país, ganhou bastante fama, principalmente nesses últimos dias. Embora não tenha sido o seu primeiro governo, e sim o seu terceiro governo, no qual ele teve vitória. A questão é que, anteriormente, ele se envolveu em algumas polêmicas um pouco graves que deixaram aí israelenses na dúvida sobre se seria uma escolha certa escolher Benjamin Netanyahu. Sabe essas constituições bonitinhas que a gente tem, toda escrita aqui por artigo, separado, bonitinho? Então, em Israel você pega isso aqui e joga de lado porque não existe. Vamos lá que você vai entender. A maioria das medidas que são criadas em Israel são julgadas pelo judiciário, ou seja, a Suprema Corte israelense, que é composta por um número aí de supostamente ministros, tá? Acontece que, devido à falta de Constituição, meio que são jogados por convicções. Então, resumindo, se o juiz acha que deve ser aquilo que deve ser feito, praticamente será aquela medida tomada. Obviamente que são aí julgados de acordo com casos anteriores e alguns critérios, mas tipo assim, se não tiver nada novo, eles criam da cabeça deles e é escolhido assim, como uma espécie de constituição, só que não é uma constituição escrita, tá? Vamos lá que você vai entender. Para vocês terem ideia, tinha um deputado do parlamento, então, que queria apresentar uma proposta de lei que nenhum judeu, então, poderia participar de campeonatos aí, praticamente de eleições, né? Então, resumindo, a gente sabe que a questão de cultura e religião lá é um pouco assim criterioso, né? Mas se você fosse judeu, de acordo com esse deputado, você não poderia participar de eleições, nenhum partido, nada que fosse relacionado. Então, como não tinha Constituição para falar que aquilo era errado e que ele não podia criar isso, foi apresentado à Suprema Corte, que então disse que realmente não estava válido e que aquilo lá era loucura da cabeça dele. Então, a Suprema Corte, naquele momento, tinha o papel de Constituição e até praticamente agora também tinha o papel de Constituição. Então, vamos supor que a Suprema Corte é a Constituição Federal que a gente tem aqui, praticamente. Embora até no Brasil é um pouco, mas lá é literalmente mesmo. Acontece, já que era tudo julgado pela Suprema Corte, ele tinha um poder ilimitado, gente. Então, resumindo, não tinha nada que barrasse eles. Se deputados apresentassem um projeto, eles poderiam barrar. Se o executivo apresentasse um projeto e depois fosse acatado pelos deputados, a Suprema Corte tinha o poder de barrar. Ela tinha um poder, assim, muito alto e avassalador, se a gente for olhar. Então, era um poder tão grande que isso aí arriscava, de acordo com Benjamin Netanyahu, aí a democracia no país, tá? Então, resumindo, Suprema Corte com poderes ilimitados gera muita polêmica aí, principalmente para alguém que está chegando com linhas aí de direita, tá? E a direita do Benjamin Netanyahu não é aquela direita que a gente olha, que é uma direita que é conservadora, com movimentos liberais e movimentos assim, que a gente vê que é um movimento normal, não é um movimento extremista. A direita dele é uma direita extremista, ou seja, direita que assim, homossexual devem morrer, se você é contrário ao governo, não tô nem aí, foda-se, entendeu? Não quero saber de você aqui, é o extremo do extremo do extremo. Então, resumindo, é uma direita que pode arriscar aí praticamente várias políticas públicas e vários problemas de direitos humanos pro país. Temos a direita conservadora, que é uma direita assim, legal, beleza, mas a dele é uma direita mais voltada para o lado ditatorial. Vamos lá, continuou, entendeu isso aí? Vamos seguir isso.
Acontece que ele, vendo esse caos enorme que pode se rolar, ele falou: olha, eu vou perder poder com a Suprema Corte, porque ela vai barrar alguns projetos para mim aí, eu não vou poder tomar as medidas que eu quero no país. E vou apresentar uma ideia, então, jogada de reforma judiciária, tá? Que foi apresentada, então, aos parlamentos, ou seja, aí aos deputados lá. E quando foi apresentado, foi assim, tiro, bomba e queda, né? Porque aí saiu gente brigando na rua e virou causa, assim, do dia para a noite o país foi assim, às alturas, foi de 8 a 80 e tava todo mundo brigando. A gente viu várias manifestações bem caóticas, e vou te falar, a apresentação aí que foi feita dessa proposta foi praticamente há uns 4, 5 meses atrás, e somente agora o negócio foi ficar feio, tá? Foi ficar feio porque foi aí aprovado, tá, gente? Mesmo tendo as manifestações, todo mundo falando que é loucura, que isso aí ia dar problema demais, eles foram contra tudo isso, então aprovaram essas medidas, tá? Aconteceu que, obviamente, a população não queria, e nem mesmo a Suprema Corte também não queria, né? Então, essa aprovação dessa ideia, porque eles iam perder poder. Então, resumindo, seria tipo uma cláusula aí que iria limitar os poderes. Não iria praticamente extinguir, acabar com a Suprema Corte, mas iria ter aí uma limitação gigante. Então não seria aquela Suprema Corte assim tão poderosa, né? Não seria aquele judiciário poderoso de antes que tinham aí o poder de barrar quase tudo, tá? Então, resumindo, em tese iria dar uma aposentada aí praticamente nos ministros de lá, e iam colocar novos ministros, porque isso aí é bem parecido aqui no Brasil. Aliás, mas pare para pensar um pouco comigo. Já que serão limitados, e a gente sabe que isso aí, no caso, os ministros lá também não são escolhidos, né? Não são por voto, serão escolhidos. Pode dar a chance de Benjamin Netanyahu conseguir, durante algum tempo, se ele se manter no poder, eliminar a Suprema Corte e praticamente compô-la por gente que faz parte aí da sua mesma ideologia. O projeto passou, como eu disse para vocês, aprovado aí por grande parte da base, gente, porque, obviamente, se tinha mais gente da base, claramente seria aprovado, né? Mas acontece que a oposição tentou barrar, tentou boicotar, mas aí não tá dando muito certo, tá? Bem que agora a Suprema Corte está analisando isso também. E praticamente assim, a gente viu que eles estão apoiando agora dar mais ouvidos aí para as ideias da oposição, ou seja, vão escutar aí, que no caso seria consideravelmente da esquerda lá, para ver quais são as propostas, o que pode acontecer, já que foi aprovado. E além disso também aí vão ver como faz para mediar essa situação, para tentar deixar menos problema, porque com certeza isso é visível, gente. Com a limitação que será feita, a gente vê que Benjamin Netanyahu consegue praticamente subir aí quase por completo o seu poder. É um poder extremamente alto do executivo, tá, gente? Então, resumindo, se ele tem o seu cargo de primeiro-ministro concretizado assim como um de direita, praticamente extremista, a gente vê que quem aí tá na parte dos deputados também, a maioria deles são de direitas, não todos os extremistas, são direitas até conservadoras, tranquilas, mas tem a direita extremista também lá. E além disso também, com o tempo ele vai trocando a Suprema Corte e vai deixando eles também com linhas voltadas à direita. Então, resumindo, muitas pessoas, principalmente os cidadãos de Israel, estão questionando sobre a democracia, porque se fosse uma direita, no caso conservadora, a gente fala assim, tá tudo bem, mas acontece que as linhas que ele segue são linhas aí praticamente tão terríveis que são desumanas, se a gente for parar para pensar. Não significa que são todas. Algumas a gente pode dizer que assim, dá para ir, mas outras, tipo, desprezar homossexuais, LGBT, essas coisas assim, são desprezíveis, no caso, da minha opinião, se você tá ameaçando a vida de outra pessoa. Isso aí não é nem um pouco assim conservador e nem um pouco da linha de direita, uma direita centrada na minha visão. Mas vamos lá. Acontece que a Suprema Corte também está aproveitando esse caos todo e está julgando essas outras partezinhas aí desses envolvimentos com corrupção dele, tá? Para ver se consegue pegar alguma coisa ali e dar uma barrada nessa situação dessa reforma judicial. Mas eu acredito que não vai parar, e muitas pessoas, como eu propriamente disse,
estão aí questionando sobre aí a parte da legitimidade e até mesmo da democracia em Israel, né? Então tá aí vindo uma coisa muito feia pro lado de Israel. Será que Israel vai sair de uma democracia e vai entrar aí para uma espécie de ditadura de direita? Ou será que não? O que vai acontecer com Israel? Tá virando o caos por completo. Mas eu tô aqui hoje e te expliquei um pouco sobre o que tá rolando na reforma judicial aí de Israel. Então, resumo simples e básico para vocês. Israel não tem uma constituição, tá? Então, resumindo, a Constituição de Israel é, no caso, o judiciário. Isso aí deixa muito poder na mão deles. E Benjamin Netanyahu quer simplesmente reduzir essa quantidade de poder, limitando com a reforma judicial. E provavelmente, e claramente, né, ele conseguiu isso. Agora, o que deixa na dúvida é, será que, mesmo assim, Israel vai continuar indo aí para a linha de direita, sendo uma direita conservadora, ok? Ou será que vai virar uma democracia? Ou o que vai acontecer com Israel? A gente já viu que alguns países, como até propriamente Polônia, entraram por essa linha, mas assim, acontece que não é uma situação tão boa assim, tá? Bem, esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram, se tiveram alguma dúvida, coloca nos comentários, que a gente tá sempre tirando a dúvida de vocês. Pode deixar o que você quiser nos comentários, pode colocar aí sugestões, melhora no áudio, gente, melhora na imagem, coloca tudo nos comentários, porque a gente sempre lê os comentários de vocês e ajuda muito a gente aqui do canal. E com certeza, se você quer ver algum tema aqui, coloca os temas para a gente, tá, gente? É muito, mas muito importante. E por outro lado, se você quer ter acesso às matérias que eu olhei simplesmente para trazer para vocês aqui, todas elas estão na descrição, tá? Para falar que eu não tô tirando coisa da minha cabeça. As matérias estão na descrição para você dar uma lida e entender um pouco mais sobre a situação aí de Israel. Bem, se você gostou, deixa o like, compartilha e assista o nosso próximo vídeo que vai sair amanhã às 6 horas da tarde.